Hoje tem Colomba Pascal, Sandra Oséias participa conosco. Tudo bem, Sandra? Tudo com você, Tati. Seja muito bem-vinda. Um prazer Obrigada. recebê-la, viu? Obrigada. Sandra, é sempre muito gostosa, né, essa época do ano. Muitas pessoas já se preparam para Páscoa, muitas pessoas que estão nesse momento aí durante a quaresma. E aí hoje a gente traz uma dica deliciosa, fácil de fazer e ficou linda também a apresentação do prato, a sua proposta, Colomba Pascal. Isso, essa colomba é com laranja e chocolate. Então a gente está dando um toque diferente para sair do que a gente encontra no mercado para venda, né? Legal, combinação perfeita, né? Fica Laranja e saborosíssima. chocolate. Adorei. E a massa, ela tem aquela aparência de massa bem fofa, bem gostosa. Isso. É, a fresquinha. colomba, ela tem a massa que você tem que soltar ela em lascas, né? Então não é uma massa de pão normal. Legal. Tá? Vamos começar? Vamos Relação lá. de ingredientes, Sandra, só pra gente já... Então, eu conseguir aí vou anotar. usar 1 quilo de farinha, né? Que eu vou dividir uma parte pra gente fazer uma esponja, que é o que dá a maciez na massa, tá? Que vai dar a diferença da massa de pão. Como um pão mesmo, a gente Isso, faz aquela como um pão. esponja, né, no começo. Então, eu vou montando e aí eu vou falando que tem. Você quer que eu passe os Perfeito. ingredientes? Pode Então, começar a montagem, então. Então, aqui, eu vou colocar uma xícara de farinha de trigo e uma xícara de água. E vou colocar 4 tabletinhas de fermento biológico fresco, tá? Que é aquele Certo. que a gente compra na padaria ou mesmo no mercado. Então, daquele 1 quilo de farinha de trigo, você reservou Uma copo... xícara, isso. Uma xícara. Uma xícara para... Opa! Vamos fazer uma proteção. Uma xícara para fazer... Eu vou tampar um pouquinho a sua câmera, senão você não vai conseguir fazer nada. Nosso cinegrafista... Pois é, vai ficar todo Então, molhado, Manchinhas pra combinar. tá? Então, isso aqui é o que a gente chama de esponja, que é para dar maciez no pão, tá? Eu só vou bater ele um pouquinho e eu tenho que deixar ele descansar por 30 minutos, tá? Eu só bati um pouquinho para vocês verem o que a gente faz, tá? Então, a gente vai continuar aqui. Então, foi a farinha de trigo, Isso, só pra uma você ver. xícara e o Isso, fermento. E o fermento, tá? Deixa bater bem, ele vai incorporar o ar na batedeira e a gente vai deixar ele crescer um pouquinho. Quantidade do fermento? Fermento 60 gramas, que dão exatamente 4 tabletinhas do que a gente compra no mercado. Certo. Tá? Então, isso que a gente bateu aqui, eu vou pôr pra cá. É o que está reservado ali na Tá primeira? reservado aqui, é o que a gente vai usar agora. Tá vendo que a textura dele fica bem diferente? Olha, ele fica parecendo um mousse, ele fica aerado. Tá? Então, é isso que a gente vai fazer o nosso pão crescer. Então, já deixa eu pôr pra cá, pra não fazer mais sujeira, né? Tá? Então, aqui Acidentes de percurso. Pois é. Então, aqui a gente... Faz parte, né, Pedrão? Aqui eu vou fazer a massa, então, tá? Com o resto da farinha que tinha no 1 quilo. Tá. Aí eu vou colocar 4 ovos. Tá? Mais 2 gemas. Vou colocar uma pitadinha de sal, tá? Para quebrar um pouco o adocicado da massa. Se a gente for usar manteiga com sal, eu posso tirar essa pitadinha. Aqui no caso, eu vou usar uma manteiga sem sal. E aqui eu tenho 2/3 de uma xícara de açúcar, tá? Eu vou mexer aqui um pouquinho e vou incorporar aquela esponja aqui na nossa massa, tá? Enquanto você vai misturando, então, recapitulando para o nosso público telespectador, nós temos aqui reservado o início da preparação da nossa colomba. Então, de 1 quilo de farinha de trigo, nós reservamos 1 xícara e batemos com 60 gramas de fermento biológico fresco. Isso. Tem essa mistura, bem aerada, né? Aí, nesse outro recipiente, a gente está incorporando aqui os outros ingredientes. Agora estou pondo a água, vou mexer mais um pouquinho. Vou misturar a esponja e, por último, eu vou colocar a manteiga. Legal. 1 Tá? quilo de farinha de trigo, 1 xícara e meia de água, 2/3 da xícara de açúcar, uma pitadinha de sal, 4 ovos, 2 gemas, Tá? e 180 gramas de manteiga. Isso, aí aqui eu vou colocar o fermento. Tá? A manteiga eu vou colocar por último, porque a gente vai ter que sovar um pouquinho a massa. Tá. Não é uma massa daquela que a gente precisa ficar esticando muito e rasgando muito a massa, mas ela precisa ser trabalhada um pouquinho na mão, tá? Nada muito difícil. E aqui, muitas das massas que a gente vê de colomba, ou mesmo de panetone, que são massas semelhantes, né? Esse seria o momento da gente estar colocando uma essência, saborizando a massa, tá? Certo. Aqui eu não vou colocar, porque assim, essa massa rende 4 colombas de meio quilo, Nossa, tá? que beleza. Então assim, a gente tem um custo muito bom, porque a gente gasta em torno de 15, 16 reais
E a gente consegue tirar 4 colombas que a gente pode vender aí por R$25. Então tem um lucro muito bom para quem vai estar trabalhando para vender, Quem né? faz Vai estar pra vender, fazendo para compensa, vender. né? É um faça e venda bom esse daqui, tá? E aí, assim, eu não coloco uma essência agora, porque senão eu vou ter que ficar com as 4 colombas num sabor só. Tá. Tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou separar depois a massa e aí você pode saborizar cada uma de um jeito, né? Você pode fazer uma de laranja com chocolate, como é o que a gente está fazendo agora, como a gente pode fazer de frutas cristalizadas, de castanha com doce de leite. Ai, que delícia. Tá? Até de goiabada com queijo você pode fazer. Então, você pode criar em cima do que você Versões, gosta. né, de colomba. Versões diferentes, tá? Então, ó, o ponto dela é a gente incorporar toda a farinha, tá? E ela soltar da mão. Ela é rapidinho para fazer, mas a manteiga que fica grudando, tá? E aí eu vou colocar nas forminhas da colomba, que são próprias que a gente compra nas lojas, né? E ela fica ainda mais uma meia horinha crescendo, tá? Às vezes é difícil de achar essa forminha em formato de pomba, né? Que a gente fala, que é a tradicional que a gente encontra no mercado hoje para vender as colombas. Mas tem as redondinhas, tá? Tem de bastante jeito que dá a mesma quantidade. Tá? E vou ter que pôr ela um pouquinho aqui na mesa, tá? Fica à vontade, Sandra. Só para eu poder trabalhar, porque senão fica difícil. Tá? Então, assim, ó, não precisa fazer uma musculação com a massa, tá? É só um pouquinho para ela incorporar e a gente poder soltar ela da mão. Na travessa fica difícil, tá? Muito viável a receita, né? O rendimento, 4 muito colombas bom, de muito meio bom quilo mesmo, cada. E o preço que a gente acha no mercado é mais ou menos esse também, 20 e poucos reais, né? Uma colomba industrializada. Mas assim, você fica presa nos recheios, né? Que a gente só acha de castanha e as trufadas, né? No caso, e as de chocolate. Fazendo em casa a gente pode brincar, Você né, pode com brincar, sabores. pode criar com sabores e você pode rechear bem mais, né? E o custo, você comentou comigo, em torno de 15 15 e reais. 16 o custo reais. da receita. Depende do que você vai colocar, né? Porque assim, se você colocar um pouco de nozes, pode alterar um pouquinho esse valor, mas aí você compensa de uma para outra, né? Não tem muita diferença. Então, ó, eu vou precisar pôr mais um pouquinho de farinha aqui. Tá? Mas a massa é basicamente isso. O que a gente fala assim, tem gente que pergunta se passa no cilindro a massa, sabe? Para trabalhar ela, para ela ficar lisa. O bom dessa massa é assim, a gente nem sovar muito, porque ela tem que ficar com essa textura, sabe? Airada. A gente não pode passar no cilindro, porque senão a gente tira esse arzinho de dentro dela e ela fica como um pão, né? Ela vai ficar pesada. Então, esse não é o que a gente quer fazer, tá? Então, ó, esticou a massa. A gente vai deixar ela descansar meia horinha, tá? Só deixa eu tirar essa massa. Enquanto isso, eu vou olhar e desfrutar dessas imagens, dessa mesa linda que a Sandra Oséias preparou pra gente, colomba pascal. Aqui a nossa sugestão, utilizando, né, a laranja e o chocolate, mas você pode utilizar outros sabores, com doce de leite, né, Isso, nozes. doce de leite, você pode usar xerém de amendoim, que fica gostoso, nozes, castanha, ou mesmo damasco, né, que fica bem saboroso. Frutas secas, essas frutas né, secas ficam gostosas. Chocolate com cereja, né, então isso são as combinações que são boas. Tem uma farofinha ali que você colocou em cima, depois Isso, eu vou querer saber como é que você fez. Eu vou fazer a farofinha, tá? Eu só vou dividir aqui para te mostrar como é que a gente vai saborizar a massa. Deixa eu pegar uma faca. Em caso o pessoal respeita, então, esse tempinho de espera da massa, É a hora que né? aqui a gente não tem esse tempo, então eu vou cortar. Então assim, olha, você vê que é uma massa que a gente olha assim, parece pouco para tirar 4, mas ela cresce e rende muito, tá? Então aqui eu vou tirar, vou mexer só a metadinha, só um quarto dela, pra gente abrir aqui direitinho, tá? O que eu vou fazer? Aqui eu vou colocar raspas de laranja. Então eu não gosto da essência, porque a essência ela acaba depois perdendo, tá? Conforme a gente vai... Você coloca direto as raspas, tá? E nada de essência? Nada de essência. A essência evapora, né? Então, assim, às vezes quando você está fazendo, você coloca a essência, você acha que ela está num ponto bom de essência ou você acaba até exagerando, porque a gente não tem noção de como fica depois. Mas a raspa não, e ela não fica, não cristaliza, né? Porque a gente está cortando ela agora e ela vai assar. Então, olha, eu abro a massa só com a mão mesmo aqui. Tá. E aí eu vou colocar pedacinhos de chocolate, tá? Esse chocolate que eu estou usando é um chocolate fracionado, mas a gente pode usar o chocolate nobre, o chocolate que a gente está acostumado a ter em casa, tá? A trabalhar, tá? Então aí eu fecho ela e vou abrir ela de novo do outro lado para deixar ela bem recheada,
tá? Então, assim, se a gente tivesse deixado ela descansar um pouquinho, ela estaria mais, tá? Mais gordinha a massa, né? Tá? Então, ó, é assim que a gente vai trabalhar e colocar na forminha, tá? Eu vou já colocar na forminha e eu vou fazer a farofinha para vocês verem como é que a gente cobra. Tá? Aqui tem duas. Simples, né? Muito simples, tá? A única coisa que a gente tem que deixar é que nem o fermento, a esponja meia hora descansando para ele crescer, tá? E a gente deixa a massa também crescer meia horinha, tá? Então, que nem aqui, ó, vou fazer um rolinho nela, aí eu corto as duas pontinhas, tá? Vou tirar duas pontas aqui e o meio que a gente vai fazer o meio da coluna. Que é assim que a gente molda na forma, tá? A hora que ela crescer, ela vai tomar conta da forma e ela vai chegar daquele tamanho que a gente tá vendo ali na mesa, tá? Tamanhão. Ela fica bem alta, a gente deixa ela crescer um pouquinho e aí eu vou fazer a farofa e essa farofa a gente coloca antes de levar ela pro forno, tá? A farofinha vai assar junto com a colomba, tá? E essa farofa é aquela farofa que a gente vê naqueles bolos cuca, sabe? Cuca de banana, cuca de maçã. Que também é muito bom. Também é muito bom. E você pode fazer essa farofa e guardar no vidro e usar ela também em cima de sorvete. Tá? Também fica bem gostoso. É assim, você vê que só serve pra coisa ruim, né? Tá? Opções então, ó, deliciosas. Ela fica moldadinha assim e aí você deixa ela descansar e ela crescer até ela ficar na beiradinha da forma. Tá? Ela vai ficar mais ou menos uns 40 minutos para chegar nesse ponto. E aí vai pro forno. Tá? E aí vai pro forno. Quanto tempo de forno? Um forno mais ou menos uns 40 minutos, mas um forno bem baixo, tá? 180, que eu acho que é o mínimo que a gente tem no fogão, é nessa temperatura que ele fica. Certo. Tá? Então aqui, olha, eu tenho a manteiga, é uma colher de manteiga, tá? Certo. Meia xícara de farinha e meia xícara de açúcar. E aí eu vou mexer bem essa farofa e vou colocar em cima da colomba antes de levar ela pro forno. E aí a hora que ela tiver assadinha, ela vai ficar mais douradinha daquele jeito. Tá? Perfeito. É só Então, isso que a gente faz. aqui a gente utilizou uma colher de manteiga, meia xícara de açúcar e meia xícara de farinha de trigo. Isso. Na receita completa, gente, para você conseguir aí a farofa para as 4 colombas, você pode usar uma xícara de farinha de trigo, uma xícara de açúcar e duas colheres de sopa de manteiga. Isso, tá? Então, essa farofinha vai ficar soltinha, né? E a gente já coloca em cima na hora de assar. Ela fica com 180 graus, ela vai crescer por igual e ela vai assar dentro antes de estar corando em cima. Tá? Então, se a gente colocar no fogo muito alto, ela acaba ficando crua dentro e em cima fica tostadinha. Dá certinho. Tá? Enquanto a gente vai deixar aqui ela descansando, a gente faz a farofa, Isso. depois coloca a farofa aqui em cima Isso. e vai pro forno. E vai pro forno. É bem fácil, bem sossegadinho, tá? Então, Adorei. e é bem fácil de Colomba fazer, né? Pascal. É bem fácil de fazer, ó. Aí eu pego aqui e vou espalhar em cima da colomba. Não tem nenhum grande trabalho, né? Dificuldade, fala. Adorei. Quero mais uma vez agradecer aí a presença da Sandra. Lembrando, a receita, gente, muito bacana a proposta. Você tem aí uma receita com relação dos ingredientes que a gente passou. O rendimento são de 4 colombas de meio quilo cada. O custo, em média, de 15 a 16 reais, dependendo dos ingredientes, né, do sabor da sua colomba. E você pode aí vender para o pessoal da sua cidade, da sua região, até por 25 reais. Isso. Então, quem faz para vender e acompanha as dicas do quadro Bom Sabor, é uma excelente dica. Agora o momento, ai, como eu senti saudades desse momento nas férias. Sandra, que delícia. Olha, gente. Tá então, fazendo em casa, você pode caprichar no recheio, né? Ser bem generosa, delícia. né? E eu vou pegar justamente aqui, ó, o meio, porque tem bastante chocolate. A diretora tá de pegar da pontinha. Não, diretora, o chocolate tá aqui, ó. Delícia, atenção. Tá saborosa, né? Muito bom. Você vê que a laranja deixa um gostinho bem de leve, mas não dá nem pra você saber que é uma laranja. Adorei. Fica bem Ao saborosa. invés da essência, as Isso. raspas de laranja. Pode ser raspa de laranja, como raspa de limão também dá certo. Sandra, Muito bom. arrasou. Obrigada, Gente, linda. fui. Beijo. Muito bom, faz em casa.